Mais um capítulo dessa briga entre Planalto e Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou ontem o cancelamento dessa sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias. Em um comunicado aos senadores, o presidente do Senado classificou a demora do governo Lula em formalizar a indicação de envio da mensagem como grave e sem precedentes. O senador do Amapá também classificou essa falta do envio da mensagem ao Senado como uma interferência do governo no cronograma estabelecido pelo Poder Legislativo. Vamos acompanhar o que disse Davi Alcolumbre. O Senado Federal foi surpreendido com a ausência do envio da mensagem escrita referente à indicação, já publicada no Diário Oficial da União e amplamente noticiada. Esta omissão de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo é grave e sem precedentes. É uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do Poder Legislativo. Por fim, para evitar a possível alegação de vício regimental no trâmite da indicação, diante da possibilidade de se realizar a sabatina sem o recebimento formal da mensagem, esta presidência e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal determinam o cancelamento do calendário apresentado. O relator da indicação de Jorge Messias ao STF, o senador Everton Rocha, também comentou esse adiamento e afirmou que essa sabatina foi adiada, segundo ele, por questões burocráticas. Eu logo quando cheguei, soltei uma brincadeira rápida, dizendo que foi jogado para mim uma granada sem pino e muitos reverberaram ela. Então eu quero começar logo a fala falando dessa granada, né? No dia de ontem para cá eu não atendi ninguém porque eu estava trabalhando para colocar o pino de volta na granada. Então, graças a Deus deu certo, o pino foi colocado de volta na granada, achei o pino. Com esse gesto do presidente Davi de cancelar o calendário que ele divulgou juntamente com o presidente da CCJ, isso dar as condições para que nós possamos começar esse trabalho da relatoria e o trabalho do indicado pelo presidente da República, o senhor Jorge Messias, a fazer a construção dessa sua possibilidade de ser aprovado na sua sabatina na CCJ e logo em seguida no plenário do Senado Federal. Larissa, alívio ou surpresa? Porque depois desse cancelamento o governo pode entrar em 2026 sem uma data para a sabatina e aumentar ainda mais a tensão entre Palácio do Planalto e Senado. Se por um lado, em um primeiro momento, esse cancelamento pode ter chegado em forma de alívio, porque Messias pode ganhar mais tempo de conversa com os senadores, dar tempo ao tempo para que o processo político ali seja distensionado, mas se essa sabatina, por outro lado, demorar demais e ficar depois da eleição, a gente não sabe quem vai ser eleito para a presidência em 2026. Pode até mudar essa indicação ao STF quem ganhar a presidência. O governo quer ganhar tempo, mas ele quer que também seja feita essa apreciação logo. Ontem o Sidônio Palmeira até chegou a falar com a imprensa em Brasília e negou qualquer interferência do Palácio do Planalto nesse processo, mas qual que é o cálculo do governo? Qual que é o bônus e o ônus desse adiamento? É uma vitória do governo Lula ou tem receios? Olha, Letícia, acho que se a gente olha para num primeiro momento, né, assim, essa pergunta logo de cara, assim, a gente fala, vitória do governo. Se a gente olha rapidamente, realmente, para o que a gente estava vendo aí nos últimos dias, principalmente da semana passada para cá, né, que era diversas dificuldades que Messias estava enfrentando lá no Senado, ainda está, como, por exemplo, o almoço que ocorreria ontem com senadores da oposição. Ele chegou a ser convidado, depois foi desconvidado, ou seja, para citar aí apenas uma das dificuldades dessas articulações de Messias junto aos senadores. Então, se a gente olha num primeiro momento, foi uma vitória no sentido dele ganhar mais tempo, como você mesma disse, Letícia, para ele ganhar mais tempo
para esse corpo a corpo, para visitar os senadores, etc. E também, se a gente olha nessa perspectiva, né, de que pode ser que fique para o ano que vem, ao que tudo indica, vai ficar para o ano que vem, pelo menos também podemos contar com um clima ficando um pouco menos de embate, já que vai vir aí o recesso e aí o início, né, do ano que vem, enfim, mesmo a gente falando de ano eleitoral, a gente tem um período para que, digamos, as emoções se acalmem aí. A gente está percebendo realmente que o presidente do Senado não está poupando o governo federal, tem soltado notas duras, tem feito posicionamentos públicos duros em relação ao governo federal. Então, existe também uma possibilidade de que esse clima de embate governo e Davi Alcolumbre, ele fica um pouco menos enfático para esse ano que vem, o que poderia, enfim, fazer a situação de Messias ficar um pouco mais fácil lá no Senado. Mas o fato de essa sabatina ter sido cancelada não deixa deixa a polêmica ainda solta, porque, como eu disse, o presidente do Senado não tem poupado realmente essas críticas ao governo federal com esses posicionamentos muito duros. Por que eu estou dizendo isso, né? A gente pode até temporariamente ter fechado um capítulo em relação à sabatina, mas o governo ainda tem propostas, ainda tem projetos que precisam ser analisados pelo Senado. Propostas muito importantes para o governo federal, como é o PL antifacção, o projeto de lei antifacção, que inclusive, né, vai ter o seu relatório oficializado e com a possibilidade de uma votação ainda nessa semana, ou seja, até amanhã. Então, a gente pode, sim, de fato, ter visto o governo ganhando em relação ao cancelamento da sabatina de Messias, que seria na semana que vem, mas o presidente do Senado ainda está, sim, demonstrando a sua insatisfação com o posicionamento do governo em relação a questão de Messias. E aí a gente precisa entender como é que vai ficar a tramitação de projetos de interesse do governo, tendo em vista que esse clima ainda está muito complicado, Letícia. 2 pontos para a gente levar em consideração, né? Enquanto mais tempo demorar essa questão da sabatina, se por um lado, nesse primeiro momento pode ser uma vitória do governo, a gente também tem os trabalhos do STF que ficam prejudicados. A gente tem todos os processos do Barroso. Enquanto isso, fica com -1, a gente fica com um número ímpar ali na questão da primeira turma de decisões. E a gente também, muito se fala, porque os senadores têm um receio, principalmente em relação a Flávio Dino. Flávio Dino era um senador, foi para o STF, muitos senadores veem ele como que ele está no STF se voltando para a própria casa, que ele já pertenceu por conta ali dos processos das emendas. Por isso que os senadores estão ali muito receosos com essa indicação de Jorge Messias, porque não sabe até que ponto que isso pode virar contra eles.